é que vocês estão? Eu estou ótima. Eu sou a professora Dini, mas estou aqui com quem? Com a professora de vocês também, Vilma. Bom dia, Vilma. Bom dia, Gine. Bom dia, oitavo ano. Hoje eu tô do lado de cá. É bom, né? Variar é bom, trocar de vez em quando. Ai, Vilma, hoje assim a gente fez outra parceria, né? Que hoje eu vou continuar uma aula que vocês já tiveram essa aula com bastante aprofundamento, né? Muito bem organizadinha, muito bem fundamentada pela professora Vilma. E hoje eu vou falar um pouquinho ainda sobre texto teatral, mas não assim tão assim a estrutura e tal. Hoje a gente vai ver um pouco mais. Por quê? Porque eu vou falar da linguagem teatral como um todo e vou trazer para vocês uma produção teatral, tá? Um videozinho de 3 minutos de uma produção teatral gravada, né? Que a gente gravou, mas foi uma produção teatral feita pelo Municipal da Iputinga. Isso, pela professora Maria Angélica Costa, minha querida amiga e também arte educadora, né? Que fez essa peça teatral do texto, construindo o texto, tá? E o mais maravilhoso disso, Vilma, é que o texto ele foi construído todo construído com falas das personagens homenageadas, porque é uma homenagem, né, a Dorina Gouveia e Dona Nise da Silveira, duas estudiosas, né, que usavam a arte, Dorina a música e Nise as visuais, para oferecer às pessoas chama ainda necessidades especiais, Vilma? Como que chama, né? Sabe que eu não sei. Ah, gente, o pessoal Muda tanto, muda muito, né? Mas com pessoas deficientes, ainda chama assim? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos para a minha coordenadora ali. Bom, então, para Eu acho que é com necessidades com mesmo. necessidades, né, especiais ou deficientes. Portadoras, né? Portadoras De deficiência. Eu acho que é portadores de deficiência. Eu acho que sim. Com deficiência. Olha aí, gente, melhor coisa do mundo é ter coordenador assim, coladinho com a gente, tá vendo? Tá certo. Corrigindo, né? Vamos corrigir aí. Não é portador, é com deficiência. Isso. Então, para transformar as pessoas com deficiência, transformar a vida dessas pessoas, dar a elas uma oportunidade de descobrir o quanto de potencial essas pessoas têm. E esse texto teatral, né, escrito com frases, com dizeres dessas profissionais que trabalharam com este público, não é? Deu um encontro, né? Ela imaginou um encontro dessas duas grandes mulheres. E eu trouxe isso para vocês dentro da questão do texto teatral. Como é que nasce um texto teatral? Como pode surgir? Como de repente surgiu a história de Romeu e Julieta, né? Com uma ideia, uma trama, e os personagens começaram a se conversar. E foi exatamente isso, né, que a Angélica, ao juntar as falas, fizeram as duas conversarem, porque são ideias correlatas, trabalhos extremamente voltados exatamente para o público, né, com deficiência, ok? Elas trabalhar a inclusão, imagina, elas naquela época trabalharam a inclusão. E esse texto e essa produção, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vocês vão se encantar. Municipal da Iputinga, um beijo imenso para vocês. Espero que vocês assistam
e que se encantem tanto quanto eu me encanto de estar aqui mostrando uma produção nossa, de uma arte educadora nossa aqui da Prefeitura da cidade do Recife. Bom, vamos falar da linguagem, né? Linguagem teatral. Ela é expressiva, ela precisa ser dinâmica, dialógica, ou seja, ela precisa dialogar, né? Ela precisa ter uma corporalidade. O personagem, você de repente, enquanto ele está falando, você já imagina como seria ele fisicamente, né? E o gestual, né? Então, para prender a atenção do espectador, os textos teatrais sempre apresentam um conflito, ou seja, um momento de tensão que será resolvido no decorrer dos fatos, ok? Bom, agora a gente vai para o nosso momento deleite, que é exatamente essa leitura visual, né? Essa leitura visual de 2 minutos e pouco, que é justamente o encontro da Dorina Gouveia com a Anísia da Silveira. Eu convido vocês a se deleitar, né, com essa produção. Vamos lá? Solta aí! Dorina, quanto tempo? Vamos nos sentar, não vi a hora dessa sua visita. Anjo duro, que saudades! Ai, nem me fale. Como é bom conversar com as pessoas que acreditam na arte. Seu trabalho é uma inspiração. Eu priorizava as atividades musicais com meus alunos com deficiência. Ah, mas você é a dama da inclusão. Anjo duro, a verdadeira missão da inclusão está na participação na vida, em todos os seus aspectos, com todos os seus problemas. Isso, vamos ter deficiências e vamos ter muitas dificuldades para vencer. Mas isso é o mundo, isso são seres humanos. Todos nós temos diferenças, com deficiência ou não. Ah, Dorina, há diferenças e sempre haverá, porque o espírito se desenvolve e se adapta às diferenças que surgem. Por exemplo, existe alguma rosa igual a outra? Não existe. Cada rosa tem seu perfume, seu formato. Esse é nosso trabalho, Anjo duro. Da oportunidade de viver, de trabalhar e de estudar. E cada um desenvolver a sua maneira de se adaptar às dificuldades e vencer, porque essa é a ânsia da vida, ser acima de tudo autossuficiente e independente. A verdadeira compreensão do mundo é o amor. Nada é fácil, mas tudo é possível. E teremos o equilíbrio de que precisamos para fazer esse mundo melhor. Vamos, cada um de nós, fazer jus aos centímetros cúbicos que ocupamos no solo. Isso mesmo, Anjo duro. Ah, Dorina, nossa caminhada, Dorina, é muito parecida. O que importa é o contato afetivo de uma pessoa com a outra. O que cura é alegria e o que cura é falta de preconceitos. Sim à dignidade, não ao eletrochoque. Isso, temos que questionar o estabelecido. Sim aos ateliês de pintura e modelagem. Um brinde a essas mulheres maravilhosas, Nise da Silveira E Dorina Gouveia. Olha só, gente. E aí, Vilma, você gostou? Ah, adorei. Elas estão lindas, né? Lindas essas duas alunas, gente. E foram dirigidas. E uma delas, a gente vai ver os nomes já já, calma, né? Uma delas, ela tem a deficiência visual, né? O déficit visual, ela não enxerga, cega, isso. Ela é cega. Olha aí, eu tô aprendendo os termos certinhos. Vocês também, viu? Então, ela é cega, mas ela faz todas as atividades, né? Ela faz esporte, ela faz balé, ela faz teatro, né? Ela faz música também. E ela é extremamente ativa dentro da comunidade escolar, né? É uma menina que se destaca realmente, que aprendeu braille, não é? E
ela é extremamente inteligente e vivaz. Ela é cheia de vida, né, gente? Então, e na prefeitura, né, a gente tem essa postura e esse trabalho voltado para a inclusão, né? E o texto teatral, ele falou exatamente sobre isso. Então, o texto teatral, ele teve um tema central, um conflito central, tá? Bom, o texto dramático, né, o texto para teatro, ele pode ser escrito, né, como é no teatro italiano, clássico, moderno. Gente, eu trouxe só para a gente relembrar, inclusive este slide é o slide da aula de vocês, né, foi de propósito, exatamente para vocês se lembrarem que vocês já tiveram essa aula com Vilma. O misto, que é o teatro do oprimido, musical, teatro de rua, né? O improvisado, que o teatro de rua é feito de improviso, né? E o teatro sem fala, que é o teatro de pantomima, tá? Não vou me alongar, só para vocês se lembrarem o que vocês já viram, tá? É importante isso. Bom, os elementos da linguagem teatral. Os principais elementos que constituem os textos teatrais são o tempo. O tempo teatral ele é classificado em tempo real, que indica o momento da representação. O tempo dramático, quando acontecem os fatos que estão sendo narrados. E o tempo da escrita indica quando foi produzida a obra, tá? Então, quando você vai se referir a tempo, você precisa dizer qual tempo. O espaço, o chamado espaço cênico, determina o local em que será apresentada a história. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações do personagem. Na Grécia Antiga, né? Na cidade de Tebas, ok? Personagens. Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, protagonistas, personagens secundários e figurantes. Também relembrando, porque vocês já tiveram essa aula, ok? Ainda a questão do texto dramático escrito, né? Ele é um texto para ser encenado, então ele é dividido em atos, cenas, né? O narrador e os diálogos, tá? E a didascália. Ai, meu Deus, o que é isso, professora? São as indicações cênicas, entre parênteses, ou em itálico, né? Que é relativa ao quê? O que é que ela indica? A movimentação, fulano diz eu te amo, né? Ele dá a fala, eu te amo. Aí embaixo tem dizendo, fulano anda até o jardim. Aí, na próxima fala faz, Cicrana, ela pensa sobre o assunto e depois vai atrás de fulano até o jardim. E fala. Aí vem a fala, ok? Fala sobre o cenário, o figurino, a iluminação, a música. Então, a didascália ela é extremamente importante e essencial para a montagem, não é? Para saber, o diretor saber como montar aquela peça, ok? Bom, mas assim, cenas e atos vocês já sabem, porque já viram com Vilma, né? A cena é a unidade de ação correspondente a cada parte da ação, onde há alteração, o ir e vir dos personagens. O ato, ele corresponde às mudanças de cenário, uma mudança mais drástica, onde tem que mudar a luz, cenário, porque saiu do sertão e foi, de repente, ela viajou para o sul e está na neve, enfim. E narrador com os diálogos, né? São só os diálogos e as falas, ou a fala do diálogo, ou se for o monólogo, as falas do personagem que está ali se colocando para o público, né? Os apartes, que são os comentários de um personagem
que ele sai da cena e vai junto da plateia, aí como se a cena, ninguém tivesse vendo ele fazer esse comentário, aí ele faz aquele comentário, sabe? Muito legal também. E as músicas. Os fundamentos do texto, a linguagem teatral, é aquela utilizada nos textos, os quais são escritos para serem representados. E os textos teatrais são geralmente divididos em atos e cenas. Agora vocês vão receber um bônus, assim, que para mim foi uma honra. Exatamente, a gente vai ver entrevista. Eu tive, né, o prazer, né, não é entrevista, mas de ter uma conversa com a autora do texto, não é? De Dorina Gouveia e Nízia Silveira, essas grandes mulheres. E ela fala um pouco sobre como construir o texto e o objetivo dela com esse texto e o trabalho como um todo. E aí, vem comigo, vocês vão amar. Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu estou ótima, feliz da vida, porque estou aqui com a professora, arte educadora, Angélica Costa, tá? Ela é professora de arte e educação, né? De arte no sentido geral, mas a especialização dela é em teatro, tá? Em artes cênicas, que é o assunto que a gente está falando, né? Oi, Angélica, seja bem-vinda. Oi, Dini, boa tarde a vocês que estão nos assistindo, bom dia. Né? Estou muito grata, né, por estar aqui falando do teatro. Nessa pandemia, a gente sobreviveu por causa das artes, né, dos filmes, das músicas, dos espetáculos de dança que todo mundo assistiu nas suas casas, né? E isso na escola, né, é importante a mobilização de trabalhar com esses alunos, a importância de trazer para perto essa cultura, né, teatral, a cultura visual, a nossa cultura. A nossa cultura. De maneira geral. E homenageando, meu Deus do céu, eu achei o texto maravilhoso, né? Como foi que você concebeu esse texto, essas cenas, né? Como foi que você concebeu esse trabalho? A gente, né, na prefeitura, tem um projeto que é falar sobre as mulheres, né? Então, a prefeitura já tem esse mote, né, devido aos tempos que a gente está e a situação, né, das mulheres. E aí, então, eu me baseei num quadro de Maria Pagnelli, que como seria a semana, durante a Semana Santa, o quadro, como seriam as mulheres sentadas na mesa da última ceia. Sim. E aí ela coloca várias mulheres, aí tem Marielle, tem Nízia da Silveira, Dandara. E aí eu me encantei, porque eu já sou apaixonada por Nízia da Silveira, aí eu disse, vou pegar Nízia da Silveira. E aí depois a gente começou a pensar em representação, porque lá na escola a gente tem um trabalho de inclusão, né? A gente tem uma equipe maravilhosa com Margarete, Juvi, Luísa. E aí eu disse, não, então vamos trabalhar uma representação, né? Então nós temos alunos com deficiência visual, temos alunos autistas. E aí então eu disse, vou pesquisar. Não estava na mesa, mas eu disse, mas eu vou pesquisar uma mulher que traga uma representação. Porque Laís já tinha sido minha aluna nos 6º anos. Sim. E aí eu disse, não, vou procurar uma representação. E aí encontrei Dorina Gouveia. E aí, então, propus às meninas, né? Gabi, que já foi minha monitora no ano passado, quando ela estava no 6º ano. E aí eu propus às meninas, vocês querem fazer esse trabalho? Então, elas adoraram, né? Lógico. E aí, então, a gente começou, né, na escola, o texto. Eu peguei, a gente leu antes, né, algumas questões sobre as duas. E aí o texto, na verdade, eu peguei, porque a minha ideia era usar os diálogos das duas. Sim. Né? Então, o texto ele é basicamente montado com os textos das entrevistas de Dorina e de Nízia. Um recorte, nossa, foi muito bom. A pesquisa ficou bem densa, mas ao mesmo tempo ela encaixou
com o que a gente está vivendo atualmente, né? São duas heroínas, assim, eu achei, e as meninas foram encantadoras, as meninas realmente vivenciaram, né, a elegância, porque elegância não é só o vestir, gente, elegância, existe o ato de ser elegante, e Dona Nise e a Dorina eram extremamente elegantes em sua forma de ensinar, em sua forma de ver o mundo, de agir, não é? São dois ícones muito importantes e que foram muito bem representadas pelas meninas. Sim, e é aquela coisa, né? Gabi, ela tem essa vontade de ser cientista, né? Então, quando ela viu Nisso da Silveira, professora, eu me apaixonei, eu quero ser uma cientista. Pois é, essas mulheres são referências. Né? E Laís, ela fala do lugar de Dorina, né? Sim, então, o lugar Laís, de fala. com a deficiência visual dela, ela sabe o que Dorina passou. Sim. Né? Ela sabe do que uma pessoa com deficiência visual precisa. Sim. Né? Então, Laís, ela lê braille. Uau! Né? E nos nossos ensaios, ela lê um livro de Dorina, que tem na escola, né, falando sobre a infância de Dorina. Né? Então, ela lê o braille. A gente não pode deixar de falar da mãe, né, da família, dos responsáveis. Minha né? gente, ela dança balé clássico. A mãe dela é uma incentivadora dessa parte cultural, é uma pessoa que está sempre com ela, sempre junto, sempre dando força e dizendo você pode tudo. E ela não tem isso não, ela vai e pode e faz tudo. E ela, para mim hoje, ela é referência, né? É isso, né? Então, quando você fala de representatividade, aí você teve uma mulher como Dorina, né, que ficou cega aos 17 anos. Sim. E aí você tem uma jovem como Laís, de 14 anos, né, podendo falar, não só através dela, mas através de outra pessoa, Sim. né, que é possível, né, que as pessoas que têm deficiência são capazes, né, e que todo mundo tem suas deficiências. Todos. Né? E aí tem uma frase maravilhosa que Nisso da Silveira diz, que todo mundo é uma personalidade. Né? Então, eu acho que quando a gente apresentou isso na escola, os comentários foram esses, sabe? Assim, todo mundo gostou muito, porque essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Você, aluno, você, pessoa, é uma personalidade também, né? Sim. Todos nós somos alguém. Sim. Né? Podemos não ser conhecidos, mas cada um tem o seu espaçozinho nesse solo para mudar as coisas, para viver melhor. Né? E os elementos do teatro que a gente viu aqui, a luz, a cenografia, a preparação de ator, tudo isso a gente vem trabalhando nas aulas, né? E hoje, através das meninas, eu pude mostrar para os alunos os elementos aqui, né? Luz, som, tudo sendo usado, né, funcionando na máquina da preparação, da atuação, né? E do teatro em si, da peça acontecendo. Essa questão do texto, né? A gente sabe que a gente está naquele processo, não é? Do projeto, né, da prefeitura de realinhamento, né, da gente fazer esse encontro de arte com matemática, arte com português, para alavancar aquilo que os alunos, que ficou faltando na tragédia da pandemia, né? Sim. Então, assim, eu vi que através do texto, da pesquisa, da leitura, você usou, não é, a linguagem, né? Sim, português. Porque a arte, né, eu costumo dizer para os meninos que a arte é a mãe de todas as disciplinas. Porque todas as disciplinas, concordo, a gente vai ver a arte, né? Sim. Então, se tem um fato histórico, tem um quadro, tem uma pintura rupestre. Porque a arte fala do humano, fala de nós, da nossa vida, do que a gente viveu, do que os nossos antepassados viveram. Sim. Né? Então, geografia vai falar das paisagens.
Disciplina mais importante. Sim! Né? Então, eu digo sempre aos alunos isso, né? Mas aí a gente, como o lugar da arte, né? O que a gente pode ajudar, né? Nessas recomposições de aprendizagem. Recomposição, isso. Lembrei agora o nome, recomposição de aprendizagem. Isso é muito importante. É justamente essa questão, né? Porque a arte, ela te dá duas leituras, né? Ela te dá uma leitura que pode ser uma leitura de uma questão artística, Sim. né? Aí você vai ter o teatro, você vai ter a dança, e uma leitura de mundo. Uhum. Né? Então, quando a gente apresenta essa peça na escola, a gente está fazendo o menino pensar nesse texto, Isso. né? Na vida, para a sua vida. É verdade. Né? Que as experiências das pessoas, elas servem para a nossa experiência. Sim. Né? Então, eu acredito, né, na arte como esse agente que tem essa possibilidade de fazer não só a gente se emocionar, porque o papel da arte é trazer essas relações de emoção, de pensamento, de fazer pensar, né? Porque quem assistiu a peça com certeza vai querer conhecer um pouco mais sobre Eunice da Silveira, conhecer um pouco mais sobre Dorina. E nisso, os outros professores, o professor de língua portuguesa pode pegar isso aí, gente, e transformar também, trabalhar também dentro disso, Sim. né? Foi maravilhoso essa interdisciplinaridade que você trouxe também, né? Bom, o nosso tempo é um pouquinho curto, mas eu quero agradecer muito, Angélica, a sua presença, a presença das meninas aqui, né? A disponibilidade de vocês e agradecer porque a gente milita pelas crianças, pela educação das crianças, pela renovação do mundo através da arte. Sim. Nunca deixei de militar sobre isso e vou continuar. Não, né? a gente não pode, Não porque pode parar. esse é o papel do artista. Isso. O artista veio ao mundo para mostrar que pensamento e emoção andam juntas. Né? Então, esse é o grande valor que a arte tem. Sim. Né? E foi a nossa salvadora. Com certeza. Né? Então, a gente sobreviveu à pandemia por causa da arte. Por causa da arte, da cultura. Da cultura, né? Então, vamos olhar esse lado com mais cuidado, dar o valor que ela tem, né? Sim. Porque os nossos alunos dão. Dão. Os nossos alunos eu sei que dão. Bom, vamos nos despedir? Obrigada. Tchau, Beijo, pessoal. gente. Beijão. Aproveitem, porque essa professora é maravilhosa. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.